Olá, quarto ano. Hoje, dia 5 de novembro, estamos aqui para a nossa aula de geografia. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês. Certo? E na aula passada, a gente falou sobre a vegetação brasileira. E a gente viu que a nossa vegetação, ela é muito rica. Ela é bem variada, né? Tem vários biomas fazem parte da nossa vegetação. Nós falamos sobre a floresta amazônica, que é o lugar do planeta onde tem a maior biodiversidade. Quando a gente fala em biodiversidade, é o quê? As várias espécies de seres vivos. Então, animais, plantas. Nós também falamos sobre a Mata Atlântica e nós vimos, né, nós até comentamos o quanto ela foi devastada. Quando os portugueses chegaram aqui, eles retiraram bastante para o Brasil. Era uma árvore valiosa na época, então eles começaram a explorar bastante. A gente falou também da Mata dos Pinhais, ou Mata das Araucárias, que é uma mata presente na região sul do nosso país. Falamos também sobre o bioma da Caatinga, que é o bioma, né, a vegetação daqui do sertão nordestino. É uma vegetação que ela tem uma característica muito forte, porque suas folhas, seus galhos, né, de suas árvores são bastante secos, devido ao clima da região, né, que a gente sabe que o sertão ele é bem quente, ele é bem seco, então isso influencia também nas plantas, né, nas características das plantas. O cerrado é outro bioma, vem sofrendo também por conta da pecuária, né, que é a criação de animais. Então, esse cerrado vem sendo destruído. Por quê? Tem muitas dessas plantas aí que estão sendo tiradas. Estão plantando, fazendo monocultura, que é uma espécie só de plantação. Então, a vegetação do cerrado, a vegetação nativa, a vegetação verdadeira, está se perdendo. A vegetação litorânea, que a gente falou sobre o manguezal, ou mangue, né? O manguezal ou mangue, muitas pessoas não dão importância, acham que é um lugar sem importância, né? Mas muito pelo contrário. O manguezal, ele serve de berçário, ou seja, serve de lugar de reprodução para algumas espécies animais, entre elas o caranguejo, né? E o caranguejo é muito utilizado aqui no Brasil na culinária. A vegetação de praia, que a gente vê muitas vezes nas areias da praia, né, algumas plantas. E aqui no Nordeste nós temos os coqueiros, né, a grande quantidade de coqueiros. Né? Então é o que mais marca a vegetação litorânea, aqui, principalmente aqui no nosso estado. Né? Onde a praia que a gente for, a gente acha coqueiro. Falamos sobre o Pantanal, a maior planície inundável do mundo. E a gente viu que, a gente falou, né? Nós estamos acompanhando nos jornais que o Pantanal vem sofrendo com as queimadas. Muitos animais morreram, muitas plantas foram queimadas. E isso vem gerando à natureza um prejuízo muito grande. Alguns animais conseguiram ser salvos, outros não. Certo? E ficaram as páginas 129 e 130 como atividade de casa, né? Atividade pós-vida. Na página 129 tinha Vamos Cantar. Aí a gente vai ler, né? Seca Nordestina, de Flávio José. O mandacaru secou, o agave e a macambira, que a folha virou embira, maniçoba esturricou, a veloz amarelou.
Lá não tem mais nada verde. Gado com fome e com sede. Dê um jeito, meu senhor. Lá secou, meu senhor. Lá secou, meu senhor. Bahia de Todos os Santos, Pernambuco e Seridó. Em muitos e muitos outros cantos, Ceará e Maceió. É a seca nordestina, Paraíba masculina. Sempre, sempre é a pior. E o mochotó é de fazer dó. E o mochotó é de fazer dó. Seu doutor, tá tudo seco. Baixe o tabuleiro e chão. Lá morreu tudo de sede. Cururu, caçote e rã. Lá não tem mais nada verde, nem mesmo o maracanã. Só resta o símbolo da seca, a cigarra e a cauã. A cauã, a cauã. O primeiro quesito era só para a gente fazer a leitura, né? No segundo tinha assim: observe a letra da música acima e identifique por meio das características mencionadas a que vegetação brasileira se refere. Essa música ela fala sobre o sertão, né? Então ela se refere à vegetação, que tipo de vegetação? A caatinga, certo? A caatinga. O terceiro, queria que vocês prestassem atenção, porque aqui em cima, aqui na parte de cima, eu dividi o terceiro, né? Porque tem duas partes o terceiro. Então tem assim: de acordo com o que você estudou, encontre no diagrama 5 nomes de biomas brasileiros e escreva os que estão faltando, né? Que são aqueles tipos de vegetação. Então nós temos aí 4 nomes na horizontal. Horizontal é deitado. E um nome na vertical. Vertical é em pé. Então, na vertical, a palavra que está em pé é a palavra campo. E a gente tem na horizontal as palavras cerrado, mata dos pinhais, pantanal e caatinga, certo? Então, ó, tá aqui, ó. Essa primeira parte aqui é o que vocês vão achar no caça-palavras, né? Que o terceiro tem o caça-palavras e embaixo nas linhas é para você escrever os tipos de biomas que não estão nesse caça-palavras. E embaixo, o que faltou no caça-palavras foi floresta amazônica, mata atlântica, restinga e manguezal. Certo? Então, ó, podem fazer na correção. Na página 130, a gente tem assim: substitua o número pela sílaba e descubra a palavra que completa a afirmativa abaixo. Letra A. O manguezal, por ter águas calmas e riqueza biológica, é escolhido pelos animais para dar à luz a seus filhotes. Por isso, ele é conhecido como berçário. Letra A, berçário. Letra B. A totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região chama-se biodiversidade, né? Que é aquelas várias espécies de seres vivos. Quinto, que tipo de espécies vegetais se pode observar na Mata Atlântica? Então, na Mata Atlântica nós temos plantas ornamentais também, como bromélias e orquídeas. Inclusive, algumas pessoas cultivam em casa, né, esse tipo
esses tipos de plantas. Também. O sexto, eu não coloquei porque o sexto é o desenho, né, que você vai ter que associar para poder fazer esse aí nos quadrinhos. Então, por isso que o sexto aqui ele está em branco, que você deveria fazer os desenhozinhos no quadrinho para poder associar, tá? E o sétimo tinha: substitua cada letra pela anterior, de acordo com a ordem alfabética, e descubra a palavra. Então, a gente tinha as letras D, P, R, V, F, J, S, P. Então, essas letras deveriam ser substituídas pelas letras anteriores. E assim, a palavra que se forma é coqueiro, que é, né, uma planta que nós temos bastante aqui no Nordeste, né? As páginas 131 e 132 nós fizemos durante o vídeo, né, na aula passada. Então, agora, a gente vai ver, vocês vão colocar na página 133, e a gente agora vai falar sobre alguns problemas ambientais, a degradação. A gente já está vendo aí nessa primeira imagem o desmatamento, né? A gente está vendo aí, né? Muitas madeiras pelo chão, né? Muitas árvores foram retiradas, né? E a gente vai falar, se a gente está falando sobre matas, a gente vai falar dos primeiros habitantes dessas matas, os índios. Eles usavam da natureza só o que precisavam, né? Muitas pessoas hoje em dia retiram em grande quantidade os recursos, né? Retiram árvores, caçam muitos animais, né? Para ganhar dinheiro. Não é uma coisa assim só o que eles precisam, eles querem caçar, querem retirar muito da natureza para poder vender, para poder ganhar dinheiro. E os índios, eles eram assim, quando eles sentiam fome, eles caçavam algum animal, eles coletavam os frutos, né, colhiam os frutos da natureza, mas eles só tiravam aquilo que eles estavam precisando naquele momento. Se depois eles precisassem de mais alguma coisa, depois eles retiravam novamente. Mas eles não tiravam tudo de vez, não saíam devastando tudo, como está acontecendo agora. E eles faziam canoas, faziam armas, né? Tacape, o arco e flecha, para poder caçar os animais com os materiais que eles tinham, que eles achavam nas florestas, né? Na natureza. Faziam as moradias, né? As ocas, com os materiais também, com palhas, com troncos de árvores, com o que eles achavam também na natureza. Faziam artesanato, né? Eles faziam cestos com palhas, utilizavam barro também para poder confeccionar utensílios, fora outras coisas que eles faziam mais, né? Então, aqui, ó, os índios aí navegando, né? Canoa construída por eles, né? Com os materiais da floresta. E eles tinham essa relação com a natureza, ó. Eles andavam, aqui, ó, tá vendo? Aqui exemplos das ocas, né? Das moradias deles. Quando eles iam caçar, né? Eles também utilizavam lanças também para poder pegar peixes e tudo mais, né? Arco e flecha também eles utilizavam, certo? Então, tudo isso aí eles faziam com o que eles tinham na natureza, né? Eles saíam achando, eles iam tendo as ideias e iam fazendo aquilo que eles precisavam. Outra coisa também, ó, eles utilizam muito as plantas para combate a doenças, né? Que são as plantas medicinais. Muitos dos chás, das ervas medicinais que nós utilizamos, são heranças dos indígenas, os costumes que eles tinham. Lá, hoje em dia, né, quando a gente está doente,
A gente vai ao médico, o médico passa um remédio feito em laboratório, a gente vai na farmácia e compra esse remédio. E nos índios não, os índios eles utilizam a cura da natureza mesmo. Eles têm um conhecimento, né, para que serve um determinado tipo de planta. Então eles fazem a medicação com essas plantas. Olha aí, ó. Aqui o índio, a índiazinha, né, com a arara, o outro índio aqui caçando, mas podem ver que eles retiram aquilo que eles precisam. Eles não excedem o limite, não. Quando os portugueses chegaram aqui, aí começou um problema, chamado desmatamento. Os índios, eles tiravam aquilo que eles precisavam, mas eles não tinham a noção de quanto o pau-brasil poderia gerar dinheiro. Os índios, eles viviam da natureza mesmo, eles não sabiam disso. Então, os portugueses chegaram aqui, viram que o pau-brasil era uma árvore de madeira boa, que podia render muitos lucros. Então, foi o que eles fizeram. Começaram a tirar pau-brasil em grande quantidade. Tiraram bem muito. Exportavam essas madeiras para a Europa, né, para outros lugares. E a gente tinha muito pau-brasil. Quando tem aí escrito assim, existiam muitas árvores, a gente tinha demais, minha gente. A gente vai ver, no livro de vocês, tem uma página. Página 134. Podem colocar na página 134, 134. Aí tem assim em cima. Veja nos mapas o quanto a vegetação brasileira foi destruída desde a chegada dos portugueses em 1500. E está falando sobre a Mata Atlântica, né, que foi uma das coisas que a gente falou na aula passada, um dos tipos de biomas. Mata Atlântica em 1500. Toda essa parte aí que está pintada de verde no mapa era a Mata Atlântica. Mata Atlântica em 2018, nós estamos em 2020. Esse mapa de baixo foi há 2 anos, né? Vejam o que tem agora. Vejam as partes que estão pintadas aí, representando a Mata Atlântica. Olha como a Mata Atlântica era em 1500. Olha como a Mata Atlântica está agora. E se a gente for olhar o mesmo, a gente for pegar um mapa e for fazer isso com a floresta amazônica também, a gente vai ver que ela perdeu também muito. Se a gente for comparar a Amazônia também, há muito tempo atrás, e como ela está agora, ela sofreu uma grande devastação também. E também, né, a Mata Atlântica, ela foi destruída, além da extração do pau-brasil, outro motivo foram as construções. A Mata Atlântica, ela foi derrubada boa parte porque construíram casas, construíram estabelecimentos comerciais e fizeram outros tipos de construções também, tá? Então, quem começou essa parte aí da devastação da Mata Atlântica foram os portugueses, né? E hoje em dia, com essa questão da urbanização, as cidades crescendo, então é por isso que cada vez mais as matas, não apenas a Mata Atlântica, mas outras matas também, estão sofrendo com a questão do desmatamento. As pessoas estão derrubando muitas árvores para poderem construir cidades. Olha só como era feita a extração do pau-brasil, né? Aí tem um mapa representando. E olha aqui, ó, chegando mais caravelas portuguesas, ó. Tudo arrodeado aqui, né? Olha aqui, ó, outro mapa. Esse mapa vocês acham muito no livro de história. Provavelmente um de vocês devem ter também, certo? E aqui, olha como é o pau-brasil. Temos pouquíssimos, se a gente for comparar com antes da chegada dos portugueses. É triste, né? Mas é a realidade. E a vegetação,
ela tem uma importância muito grande para a nossa alimentação. Nós comemos frutas, comemos verduras e quem nos dá são as plantas. Sem contar que os animais que nós utilizamos na nossa alimentação, eles também se alimentam de plantas, alguns deles, como por exemplo a galinha, nós usamos na alimentação. E se a vegetação acabar, nós não teremos nem alimentos mais de origem vegetal e nem de origem animal. Por quê? Os animais que comem plantas, eles não vão servir mais, não vão existir mais e não vão mais servir de alimento para nós, nem para outros animais. Então vejam só que situação, vejam só que problema a gente tem aí, né? A vegetação dá sombra. Quem é que não gosta quando vem no calor, vem cansado, ficar embaixo de uma árvore? E até na nossa casa mesmo. Quem tem árvore em casa, na minha casa eu tenho, quem tem sabe que como dá aquela sombra boa, né? Aquele ventinho, aquele frescor, é muito bom. O ar puro, né? As plantas, elas limpam o oxigênio, que é o gás que a gente usa para a nossa respiração. E as plantas também regulam o clima. Se a gente já reclama que está muito calor, que a gente vai daqui até ali e começa a suar, né? Tá muito quente. Sem as plantas, sem a vegetação, é bem pior. Seria bem pior. E o desmatamento é um problema, né? Essa retirada toda aí de plantas, de árvores. E o desmatamento, ele vem causando sérios problemas. A extinção da fauna e da flora, quando a gente fala em fauna, são os animais. Flora, as plantas. Então, muitas espécies de animais, né, que vivem nessas plantas estão sendo extintas. E muitas plantas também estão sendo extintas. Então, vejam só que problema, né? Problema dobrado. O solo fica desprotegido, né? O solo ele fica sem nada plantado, ele não vai ter nada. Então, ele vai ficar ali exposto, né, a várias coisas. Problemas climáticos. Minha gente, o clima, se a gente acha que o clima já está quente, se cada ano que passa aumenta a temperatura, com desmatamento piora mais ainda, viu? Então, essa temperatura ela vai aumentar. Então, a gente vai sentir mais calor ainda. Quanto menos árvores existem, mais calor vai fazer. Temos também a poluição causada pelas indústrias, que é aquela poluição que tem a liberação de gases, né, naquelas fumaças. O ideal seria que as indústrias colocassem filtros nas chaminés para que o ar não ficasse tão poluído, não passasse tanta poluição para a nossa atmosfera. As indústrias, elas terminam prejudicando o meio ambiente, porque elas lançam fumaça, elas produzem muito lixo, né? E elas despejam muitas vezes seus produtos químicos na água. Então, se você for num rio perto de uma indústria, provavelmente esse rio vai estar poluído, porque aquelas substâncias químicas que as indústrias utilizam para fazer os produtos, infelizmente, muitas vezes são lançadas na água. É um sério problema. Olha aqui, ó, a poluição do ar provocada aí pela indústria. Olha só. Minha gente, veja essa primeira imagem aqui. A gente, nessa parte aqui que sai a fumaça, a gente não vê nem o céu. Olha a cor da fumaça. Imaginem isso lá na atmosfera, a poluição. Nessa outra imagem aqui, ó. Então, vejam só. Nós temos aí 4 imagens mostrando a poluição, né, que as indústrias causam no ar. E na água? Olha aqui, ó. Isso aqui, essas espumas, são os resíduos químicos, né? Os produtos químicos fazem mal, são tóxicos. Eles são jogados na água. Olha só. Se a gente
tomar banho num rio desse, numa água, a gente utiliza uma água dessa para qualquer coisa, a gente pode até morrer, né? Porque essa água está totalmente contaminada, a gente pode adoecer, pode até morrer. E os peixes, eles terminam morrendo também, porque os peixes precisam de oxigênio para poder respirar, eles tiram o oxigênio da água. Aí eu pergunto a vocês, como é que pode existir oxigênio numa água desse jeito? Tem condições de um peixe ou qualquer animal aquático respirar numa situação dessa? Não tem. Nenhuma, né? Outras coisas também que poluem a água, os agrotóxicos, que são aqueles venenos usados nas plantações, né, para evitar que formigas, gafanhotos e outras pragas possam destruir essa plantação. Então, isso aí atinge o solo. Quando chove, essa água ela vai escorrer, ela pode ir para um rio, essa água com agrotóxico. O solo também absorve essa água. E aqueles lençóis d'água, aquela água que a gente tem lá embaixo da terra, numa certa profundidade, essa água também vai ficar poluída. Outra coisa, o mercúrio, que são usados pelos garimpeiros, né, quando eles vão procurar ouro. O lixo é o clássico, né? O lixo é o que todo mundo, a gente vê, a gente passa por um canal, passa por um rio, quando a gente vai à praia é o clássico, a gente vê lixo, né? Os produtos químicos, que a gente viu aí nas imagens, né, que as indústrias jogam. E os peixes morrem porque não tem oxigênio, né? Olha aqui, ó, os agrotóxicos. Como eles são jogados nas plantações? Eles são pulverizados, ó. Então, tem até o desenho aqui, ó, eles matando, né, as larvas, os bichos aí que podem estragar as plantas. Então, imaginem isso na água. Se isso mata alguns insetos, vai matar os peixes também. E vai fazer mal a gente também. Porque isso, querendo ou não, é uma espécie de veneno. Olha aqui, ó, o uso do mercúrio. Olha a situação da cor dessa água, minha gente. Porque eles separam, né, o ouro aí, eles vão pegar o ouro, então eles utilizam o mercúrio para isso. Olha o lixo na água. Minha gente, essa é a segunda imagem aqui. Até pneu de bicicleta a gente tem. Pneu de bicicleta, tem pote, tem copo descartável. Se a gente for olhar nas outras, a gente acha a garrafa PET, as garrafas PET, né, que são as campeãs. Tem saco, tem papel, é tanta coisa, né? E isso aí não é montagem, não, são imagens reais, viu? A gente vê isso mesmo. Aqui, ó, o óleo, que muitas vezes é derramado na água. A gente viu ano passado o estrago que foi aqui nas praias do Nordeste, nessa questão do óleo. Aquele derramamento de óleo todo que teve, né? Tiveram animais como peixes, tartarugas que morreram, né? Tiveram pessoas até que ficaram com medo, né? Porque tomaram banho nessa água para não ter nenhum problema. A poluição do ar, que é causada principalmente pelos automóveis e pelas indústrias. Outro problema. Então, olha aí, ó. Olha a quantidade de fumaça que esse ônibus solta. Aí a gente diz assim, mas essa fumacinha tá só nessa altura. Mas ela vai para a atmosfera que a gente nem percebe, viu? A gente nem vê. Olha aqui, ó. Essa segunda imagem. Vocês sabem por que ela está dessa cor? Poluição, minha gente. Não parece, né? Mas isso é poluição. Olha só. Olha aqui, ó. Mais fumaça saindo, né, das chaminés. Tem uma certa altura que a gente não vê mais quando a fumaça sobe. Então a gente acha que a fumaça vai parar por aqui, ó, que ela vai descer, vai parar, mas não vai. Né? Então todos os dias nossa atmosfera recebe isso, esse presente de grego, todos os dias. Né? O lixo, né? Que é tudo aquilo que não queremos e descartamos. Esse lixo pode ser orgânico, que são os restos de comida, cascas de frutas, de verduras e de ovos, e outras coisas, né?
Pode ser inorgânico, que é o papel, vidro, metal, plástico, entre outros tipos de lixo. Outra coisa interessante, temos também agora muito o lixo eletrônico, né, que são a tecnologia, a gente sabe que está avançando e as pessoas estão trocando seus computadores, celulares, tablets, né, televisões e outros equipamentos e estão jogando muitos equipamentos eletrônicos no lixo de maneira errada. Até baterias e pilhas, né, esses equipamentos, principalmente as baterias, né, que funcionam, então jogam de todo jeito e a gente sabe que não pode, né? Olha aí, ó, lixo orgânico, exemplo. A gente tem aqui umas cascas, né, de frutas aí, de ovo, né, de verduras. Lixo inorgânico, ó, o plástico, o papel, o vidro, o metal. E, né, infelizmente, é a nossa realidade. Não deveria ser, mas é. Página 137, 137, é a nossa atividade de classe. E a gente tem assim, primeiro quesito, observe a imagem e responda. Letra A, a gente tem uma imagem aí, né, de uma poluição, né, provocada por indústrias. Que problema ambiental a indústria está causando ao ambiente? Isso é a poluição do quê? Poluição do ar. Você pode escrever na letra A, poluição do ar. Letra B. O que deve ser feito para que esse problema não aconteça? O que é que tem que ser colocado nas chaminés? Eu até havia falado os filtros, né? Então você coloca, deve-se colocar filtros nas chaminés, ou devem ser colocados filtros nas chaminés, certo? Das fábricas. Dos veículos também era o ideal, né? Que eu colocasse nos escapamentos dos veículos também tem uma espécie de filtro também. Infelizmente, são coisas ainda caras, né? Então, você coloca, instalar filtro nas chaminés, deve-se instalar filtro de ar nas chaminés das fábricas. Ou você bota ao certo, é colocar filtro nas chaminés. No segundo, a gente tem uma outra imagem. Tem assim, veja esta imagem. Isso aí tudinho, o que era isso que tinha aí? Eram árvores, né? Essas árvores foram cortadas. Então, na letra A está perguntando, qual problema ambiental está sendo mostrado na imagem? Quando as árvores são retiradas, o problema é o desmatamento. Você pode colocar desmatamento. O desmatamento. Letra B. Quais consequências esse problema pode causar ao meio ambiente? O que é que o desmatamento pode causar ao meio ambiente? Pode causar erosão no solo. Erosão é o que? O desgaste do solo, né? O solo ele fica sem proteção quando ele não tem nada plantado. Então você bota erosão do solo, destruição do habitat dos animais, também é outra coisa que você pode colocar, mudanças climáticas e etc, né? Até a poluição pode aumentar também.
né? Então, tem várias coisas que você pode escrever nessa letra B daí, tá certo? Então, ó, primeiro, letra A, poluição do ar. Letra B, deve-se instalar filtros nas chaminés das fábricas. Segundo, que a gente fez a letra A, desmatamento, né? O problema que está sendo mostrado nessa segunda imagem. E o que ele pode causar? Erosão do solo, destruição do habitat dos animais, mudanças climáticas e outras coisas mais pode causar. São muitos problemas que o desmatamento pode causar. Então, está aí a correção, tá? Pode pausar para poder fazer essa correção, tá? Sem problema nenhum, tá? A página 138 é atividade de casa. E tem assim, observe a imagem. A gente tem uma imagem aí que aconteceu alguma coisa, né? Então, ao lado tem assim, a paisagem ao lado foi modificada pelo homem. Qual elemento natural foi retirado do ambiente para que acontecesse essa modificação da paisagem? O que foi retirado aí? A gente tá vendo que teve um monte de coisa que foi cortada, não foi? Quarto, o ser humano vive modificando o ambiente para viver. Em alguns momentos, ele termina causando problemas ao meio ambiente. Para você, é possível viver no meio ambiente sem causar prejuízos? Explique sua resposta. Esse quarto é pessoal, né? Você vai dizer se é possível uma pessoa viver em um lugar sem prejudicar, né, o meio ambiente, sem prejudicar a natureza. Quinto, faça um desenho alertando a comunidade do seu município dos problemas causados quando há destruição do meio ambiente onde você vive. Quando a gente destrói tudo que a gente, ao redor que a gente, do local que a gente vive, que problemas podem ter, né? Problemas podem ser causados. Agora, em poucas palavras, escreva que problemas você desenhou. Você vai fazer o desenho em cima. Embaixo você vai escrever o que foi que você fez. Tá certo? Então, tá bem fácil esse assunto de hoje, né? Porque a gente vem falando bastante. Até na disciplina de ciências mesmo, a gente sempre já falou dessa questão do desmatamento, né, de problemas ambientais, de poluição, certo? Então, está aí. Hoje, a gente encerra por aqui, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.